Opa galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Quadro e Ciência, meu nome é João Ítalo e bem-vindos a mais um vídeo do canal, tá? E como vocês devem ter visto aí no título, hoje a gente vai falar sobre os modelos físicos e matemáticos aí da pandemia da Covid-19, principalmente aqui os modelos usados no Brasil e os mais famosos. Então depois da vinheta, bora lá! Bom galera, seguinte, primeiramente eu quero falar aqui de que posição eu estou falando, tá? Para quem não me conhece, meu nome é João Ítalo. Bom, eu estou fazendo aí o bacharelado em Física, tá? E eu também participei aí de um mini curso da SBPC, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que falava sobre esses modelos epidemiológicos, tá? Feitos aí principalmente por físicos aí da UFRN, da minha universidade. Bom, bora lá. O que acontece é que essa ideia aí de usar modelos matemáticos, né? Ver matematicamente como se propagam as doenças, né, essa questão de números de óbitos, de contaminados e tudo mais, já não é tão recente, tá? Ela data aí do século XVIII, com Daniel Bernoulli, um dos matemáticos envolvidos com cálculo aí, no século XVIII, lá nas origens do cálculo. E ele tentou aplicar justamente o que ele sabia de cálculo, né, principalmente aí as equações diferenciais ordinárias, para modelar uma epidemia de varíola que aconteceu ali na região, né, na Europa. Bom, desde então, muito se modificou, muito foi incrementado, tá? A gente teve aí a aplicação em diversas outras epidemias e tudo mais. A área de estatística também evoluiu bastante, modelagem matemática como um todo. E chega até os dias de hoje, principalmente com a ferramenta aí dos computadores, tá? Que nos ajudam bastante nesse aspecto, fazer esses cálculos. Bom galera, para começar aqui, eu também quero falar um pouco que no início da pandemia, né, vou deixar até aqui alguns gráficos que eu mesmo fiz, eu estava tentando aí brincar um pouco com a modelagem matemática, tá? Ainda muito sem conhecimento. E aí eu fiz algumas aproximações numéricas, tentei encontrar uma função com base nos pontos que eu tinha, né, dos dados diários de contaminados do Brasil e fazer uma função aí que se aproximasse melhor. E a melhor função que eu encontrei foi uma exponencial, tá? Apesar de tudo, por que eu não fazer isso aqui é uma modelagem física matemática? Porque esses parâmetros que eu encontrei, esses números, eles apenas fazem uma aproximação numérica mesmo, tá? Estou aproximando a melhor curva possível desses dados. Então eu posso ter uma ideia, uma estimativa de como está se comportando. Mas eu não consigo extrair daí informações físicas, né? Ou seja, informações realmente sobre o índice, por exemplo, de contaminação, né? Como ela está se propagando, ou então a taxa de que as pessoas estão se recuperando, tá? Não consigo obter esses dados a partir disso. E os modelos que eu vou apresentar aqui, sim, eles conseguem, tá, obter essas informações. Bom, os modelos que eu vou apresentar aqui, eles são modelos focados em compartimentar a população. Como assim? É como se nós pegássemos toda a população da determinada região que a gente quer estudar e a gente dividir em caixinhas, tá? E aí a gente ia mudando as pessoas dessas caixinhas com determinados parâmetros. Como assim? O modelo SIR, que é o mais simples que eu vou explicar aqui, basicamente ele divide a população em três: os suscetíveis, os infectados e os removidos. Imagine esses três grupos com três caixas, tá? Então, a população basicamente começa nos suscetíveis, ou seja, todo mundo não pegou essa doença ainda, todo mundo pode pegar potencialmente, né? E aí, com a chegada de algum indivíduo infectado, né, começa a espalhar para as pessoas começam a ser removidas daqui dos suscetíveis, né, das e vão para os infectados. E aí, depois de um certo tempo, dos infectados vão ser removidas, ou seja, ou essas pessoas se recuperaram, ou então, infelizmente, foram a óbito, faleceram, tá? Mas para a gente aqui não tem tanta distinção nesse modelo, porque de um caso do outro, a pessoa vai estar removida, né, da doença. Bom, e como é que a gente faz isso? O importante aqui é esse fluxo de pessoas, dos suscetíveis para os infectados, que vai nos dizer, né, o grau de contaminação, ou seja, quantas pessoas estão sendo infectadas, ali a taxa de infecção, e também a quantidade de pessoas que saem dos infectados e vão para os removidos, ou seja, a taxa de recuperação dessa doença, no período aí que a pessoa fica doente, tá? Essas informações aí vão ser coeficientes numéricos, né? Vão ser constantes, tá? Bom, o que acontece? Usando aí um pouco do cálculo, para quem não está muito familiarizado, eu vou tentar dar uma explicação simples. O importante aqui para a gente vai ser as taxas de variação. Ou seja, sabe quando eu digo que alguma coisa
sempre duplica, então a taxa de variação aí é 2, por exemplo. Entendeu? Taxa de variação vai dizer quanto a coisa está mudando. Um exemplo físico. A velocidade é a taxa de variação da posição. E a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então o que a gente quer encontrar aqui de forma mais sucinta é a velocidade, tá? Com que, por exemplo, a infecção está crescendo ou a velocidade com que as pessoas estão se recuperando. E por isso a gente usa a ferramenta do cálculo, né, que são as equações diferenciais, tá? Para a gente encontrar esses valores aí, né? Que está relacionado com as derivadas, tá? Mas isso aqui é a coisa mais da matemática do cálculo mesmo. Eu vou deixar aqui as equações para vocês do modelo. E basicamente a gente vai encontrar isso, tá? A gente joga aí no computador, resolve analiticamente e tudo mais. A gente consegue chegar, né, às funções. A gente chega na função que vai descrever exatamente como a população dos suscetíveis vai diminuindo ao longo do tempo, como a população aí dos infectados vai aumentando com o tempo e a dos removidos. A gente consegue encontrar funções que descrevem como é que vai se comportar a essas variações da população. Bom, é lógico que esses modelos também têm grande relação aí com a biologia, né, com o vírus, como o vírus se comporta. Ou seja, o primeiro fator é o fator beta, digamos assim, a constante beta, que está relacionado aí com o grau de infecção, está tanto relacionado com a capacidade do vírus de infectar novas pessoas, seja na característica dele, tanto com a quarentena e todos os nossos métodos, né, contrários a isso. Por isso que é importante você ter, por exemplo, quarentena, porque aquele grupo de pessoas suscetíveis, as pessoas que estão em quarentena, que não estão tendo muito contato com as outras, já vão estar meio que assim fora, entendeu? Eles não vão estar suscetíveis a pegar a doença, você está isolando essas pessoas. Se você usa álcool em gel, tudo mais, máscara, todos esses métodos aí que são recomendados, você também vai dificultar com que o vírus se propague. Então esse fator ele tende a diminuir, tá? Isso é muito importante. Até porque a gente pode brincar um pouco com essas equações e ver que na função dos infectados, se o fator beta ele for muito grande, tá? Então a gente tem um pico no gráfico. Ou seja, as pessoas se infectam muito rápido e a gente tem muitas pessoas doentes ao mesmo tempo, e isso é um problema, tá? Como já foi apontado aí por vários especialistas nos estudos. Por quê? Porque nosso sistema de saúde ele tem uma limitação de capacidade, tá? E esse é o maior risco assim, que a gente tinha, é de perder muitas vidas, muitas pessoas por ter os leitos cheios, né? Por ter, né, aí um sistema de saúde que não consegue dar conta, tá? Existem outros modelos, tá, um pouco mais sofisticados, que dividem a população em mais grupos, como o SEI, né, que ele vai colocar em grupo dos expostos. Por quê? Porque existe um tempo de latência entre o vírus, a pessoa ser exposta ao vírus, né, seria o grupo dos expostos, e a pessoa realmente se apresentar como infectada. Por quê? Porque as pessoas que estão infectadas, elas podem, né, passar para os outros, enquanto os expostos nesse tempo de latência ainda não, tá? Então isso aí também deixa o modelo mais, digamos assim, mais sofisticado, mais verossímil, tá? Lembrando que todas essas modelagens, né, são modelos matemáticos. A gente faz certas abstrações, a gente faz, né, hipóteses básicas, né, primícias básicas que a gente parte, tá? Que a gente extrai, logicamente, da realidade, mas faz algumas simplificações. Então por isso que existe um grau de divergência, tá? Os modelos não são 100% precisos, mas sim eles nos dão muita informação, porque tem muita matemática pesada aí, muito conhecimento sendo aplicado. Por isso que eu peço para vocês que respeitem, tá, os modelos. Bom, e o que é o R0? Que fator é esse R0 tão famoso? O R0 basicamente vem da divisão do beta, que está relacionado com o grau de infecção, né, com o gama, que está relacionado aí com a recuperação das pessoas, né? Passagem aí para os removidos. Então, da divisão aí, a gente tem o fator R0, que basicamente, o que está nos dizendo? Diz o quanto o quanto um indivíduo apenas pode infectar outras pessoas. Por quê? Como assim? Se a recuperação de um vírus for muito rápida, então, mesmo que ele consiga infectar muitas pessoas, essas pessoas se recuperando rapidamente, não tem tempo de passar essa doença para as outras. O que é que isso gera? Isso gera o R0 entre 0 e 1, tá? Ou seja, um R0 menor que 1, a doença não consegue se propagar, porque as pessoas estão se recuperando muito rápido. Já se esse R0 for maior do que 1, aí sim uma pessoa pode contaminar outras, tá?
e aí a doença vai se propagando. O fator R0 basicamente é isso. Por exemplo, se um R0 da Covid, por exemplo aqui, tá? É 2, quer dizer que cada pessoa infectada consegue infectar mais duas antes, né, de se recuperar aí, ou ir a óbito, tá? Então isso é o fator R0, por isso que ele é muito importante. Ele geralmente é calculado pós a epidemia, tá? Para a gente ter uma ideia do fator R0 associado àquela doença, aquele vírus, aquela bactéria, enfim. A questão é que a gente precisava de respostas rápidas, então a gente teve que fazer esses cálculos durante a pandemia. Por isso que tem um grau assim, certo de imprecisão. Principalmente lá no início, tá? Por isso que o estudo da Imperial College teve aí o número de 1 milhão de mortos previsto para a pior situação, pior cenário no Brasil, tá? Tanta gente cobrou o Atlas sobre isso. Quero deixar bem claro o seguinte, quando a gente faz um estudo desse, prevendo o pior cenário, a gente não quer, tá? Nenhum cientista aqui quer que isso aconteça, entendeu? E graças a Deus não foi o que aconteceu, né? Infelizmente, o Brasil não está numa situação tão boa assim, tá? Apesar de tudo, a gente não ter chegado aos 1 milhão, a gente já passou aí dos 100 mil mortos, tá? A gente poderia ter salvado muito mais gente se as pessoas acreditassem na ciência, né? Confiassem aí nos modelos e nas dicas que os cientistas dão para evitar, né, pegar a Covid-19. Bom, e o que aconteceu naquele estudo? Basicamente, ali o R0 calculado estava muito alto, né? Porque a gente estava no início da infecção, tudo mais, a gente não tinha tanto conhecimento assim, então a gente fez a modelagem com poucos dados, tá? Outra questão, a gente ainda não tinha tomado as iniciativas. Apesar da quarentena do Brasil não ter sido tão rigorosa assim, a gente não teve um lockdown, por exemplo, a gente ainda conseguiu, né, com o uso de máscaras, álcool em gel e a quarentena, conseguiu ainda conter muito da doença, por isso que o R0, né, deu uma diminuída aí e a situação não foi tão catastrófica assim, tá? E ainda bem. Mas apesar disso, eu quero dizer que a Covid continua, tá? O que acontece é que algumas regiões já estão melhorando, mas isso deve principalmente à quarentena. Por quê? Porque como a gente tinha pessoas isoladas e tinha um grupozinho que estava ainda exposto, né, suscetível a pegar a doença, então essas pessoas foram pegando. E agora, como a doença já infectou basicamente quem poderia infectar em algumas regiões, as pessoas têm a ideia de que a doença já passou, mas a gente não atingiu o nível para ter imunidade de rebanho, então falar daí, tá? Se quiserem eu posso falar um pouco disso, chamar um biólogo aqui para trazer em outro vídeo, tá? Sobre a imunidade de rebanho. O que acontece? Se a gente terminar com a quarentena e colocar essas pessoas que estão em quarentena de volta, eles vão estar suscetíveis, a gente pode ter aí um novo pico, tá? É isso que os modelos apontam. Bom, galera, eu espero aqui ter passado uma ideia bacana para vocês a respeito dos modelos, tá? Se ficou alguma dúvida, comente aí embaixo, tá? Eu posso aí fazer um vídeo resposta de comentários, uma parte 2, enfim. Deixa aí o critério, espero que a explicação tenha ficado clara. Tentei fazer aqui uma síntese desses conceitos, tá? E é isso, muito obrigado e até a próxima.